O Inter tem que correr risco e botar, por exemplo, o Tyson no jogo do final de semana ou tem que preservá-lo? Tem que botar todo mundo, Meneghetti. Há risco de não se classificar. Se o Internacional não ganha do Aimoré, o Grenal vira jogo de vida ou morte para o Inter para ir para a segunda fase do Campeonato Gaúcho, que seria um vexame para lembrar para toda a história. Tem que botar todo mundo. Agora, entre todas as coisas atabalhoadas, as pataquadas que o Internacional fez, desde o Grenal que não aconteceu até agora, esta é a única que o Inter tem razão. O Inter tem razão. Para a isonomia do campeonato, o jogo seguinte tinha que ser o Grenal. O Grenal tinha que ser neste final de semana e os jogos marcados da dupla Grenal desse final de semana ficar para depois. Essa reivindicação do Inter é correta, porque o Inter poupou meio time antes do Grenal para não tomar cartão amarelo. E não teve o Grenal e agora é obrigado a colocar de novo todos os pendurados porque precisa ganhar o jogo. Então, assim, errou a federação e nesse pleito o Inter está certo. Eu também acho que o Internacional tem esse prejuízo, é uma circunstância, uma consequência do que aconteceu no Grenal. Acho que a federação poderia ter sido sensível, eu só acho que foi mal colocado no tempo errado pelo presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Ele colocou esta reivindicação no tempo errado. Não deveria ter colocado naquela sua primeira manifestação, deveria ter guardado isso para a reunião interna e talvez para o dia seguinte. Ok, mas naquele momento com o jogador do Grêmio hospitalizado, não era hora de colocar a questão da desigualdade técnica ou de algum prejuízo. Ali não era o momento. Mas eu concordo, Baldasso. Acho que há um prejuízo. E agora o Internacional, e hoje eu analisei a tabela e bati um papo com o Paulo Pires, plantão da Rádio Bandeirantes, nosso editor. Não é uma situação confortável na tabela, Ribeiro. O Internacional corre risco. Se perder mais um jogo, por exemplo, o Grenal, e pode perder, se perder mais um jogo, complica e muito. Mas eu acho assim que o que o Baldasso disse é mais relevante. Porque o Grenal, por si só, para o Inter, já tem um peso, né? Por tudo que se construiu antes do jogo aqui. Né? Mas se não ganha do Aimoré, ele torna a pressão maior ainda. E aí, quando tu vai muito pressionado, e aí pelo resultado, o risco é maior. Agora, eu vou dizer assim, eu não sei se foi muito inteligente a nota do Internacional. Por isso que eu digo que comunicação é uma coisa que não é simples. As pessoas acham que é e não é. Ter política de comunicação, saber se comunicar, é uma coisa que não é tão... Tem a nota aí, Pedro, enquanto o Ribeiro fala para colocar rapidamente no ar a nota de ontem? O Internacional deveria simplesmente colocar na nota a sua contrariedade com a questão da rodada não ser sequente. Quando ele coloca os dias de repouso, ele diz o que ele diz? Ele dá razão à federação que não tinha o que fazer. Porque olha só, se o Grenal fosse como deveria ser no domingo agora, e essa rodada do Gauchão passada para quarta-feira, que é o que deveria ter sido feito, haveria o mesmo problema de jogos, o Grêmio teria mais tempo de recuperação que o Inter. Não tem, aí tu dá para a federação a justificativa de que não tem o que fazer. Então não foi inteligente. Guarda, essa parte tu não põe na nota, entendeu? É a questão de comunicação. Daí a nota. São três coisas que estão na nota. Coisas demais, às vezes menos é mais, querido. O Inter alega o tempo de descanso, que o Grêmio tem mas o Grêmio, na última rodada, já teria um dia mais de descanso também, no último Grenal. Os cartões amarelos, que é o que realmente são importa. 7, que é o que importa. Não, que é eu vou dizer o que acho que eu vou dizer o que importa, mas vamos lá. E a terceira questão, que é a direção dizendo que o torcedor está prejudicado, que tem Grenal numa quarta-feira, 7 da noite. Mas toda hora tem jogo quarta-feira, 7 da noite e ninguém lembra do torcedor. Só lembrar agora. Mas, JB, o Inter não pode botar na nota, mas a gente sabe que há uma indignação do Grenal não ter acontecido, porque o Grêmio jogaria desmontado e o Grêmio jogaria sábado com um foco terça-feira na Copa do Brasil. É que aí não dá o Grenal poderia, inclusive, desgastar o Grêmio fisicamente e o Grêmio ter prejuízo para um time que se esforçou tanto pelo rebaixamento do adversário ou não se esforçou? Não vamos nem discutir mais isso, né? Se esforçou tanto, querer um Grêmio eliminado na primeira rodada da Copa do Brasil também serve, né? Então, isso eu concordo na hora. Só que o Inter não pode botar isso na nota. Volta Benítez, volta principalmente Ferreira e o Diego Souza já voltou. Fala, Baldasso. Me ajuda aí, JB e Tiger, especialmente os repórteres. Como é que tu vai poupar? Se tu poupar o Tyson, por exemplo, se o Tyson não jogar no final de semana porque tem cartão amarelo, quanto tempo no total o Tyson tá sem jogar? E quanto ficaria? Mas ele vai jogar contra o Globo. Não, ele vai jogar contra o Globo, ele ficaria uma semana só. Ele vai jogar contra o Globo, Baldasso. Ele joga contra o time do Roberto Marinho. Aí sim, mas não querendo remendar a informação, do Tiger, mas assim, são 4 titulares pro Grenal, 4.
porque o Dourado vai jogar o Grenal, o Moisés vai jogar o Grenal, o Tyson vai jogar o Grenal, o Wesley Moraes vai jogar o Grenal. E ainda, dos que são reservas, tu tem o Bruno Mendes, que se tu não tem no banco é um problema importantíssimo, e o D'Alessandro, que eu não preciso dar explicação. É muito forte, cara. E eu não consigo ver a possibilidade do Inter preservar jogadores para esse jogo. Teve um cara que, quando eu via essa lista, tem mais um aí que o Baldasso não citou, mas porque realmente ele não está sendo uma peça relevante, que é o Lisiero. Aí quando eu vi essa lista, só uma curiosidade, quando eu vi essa lista eu falei, cara, o Lisiero, a gente passa batido pelo Lisiero atualmente, ele acabou não conseguindo ser protagonista. Mas eu quero olhar por outro ângulo. Eu concordo com vocês. Principalmente com essa tua última visão aí, era que a gente já tinha feito. É óbvio, o Inter não pode falar, mas é porque o Grêmio vai vir com força máxima. Mas posso só olhar para um outro ângulo que a gente meio que passou na Rádio Bandeirantes ontem, que é o seguinte, o Grenal, e o Ribeiro falou isso, a gente falou isso, não era a hora do Grenal. Se pudesse escolher, era o pior horário do Grenal no final de semana passado. Ninguém estava bem, o Roger tinha um jogo, o Medina não está achando. Agora, o Medina, e eu estou só tentando olhar um ponto positivo que talvez não vá acontecer. Incrivelmente vou concordar. O Medina tem 2 jogos para... Medina, pelo amor de Deus, acha um time, organiza as coisas. Mais do que isso. Treina e faz Tem um o jogo Bustos, decente né? lá. Que vai Tem dar o mais Bustos, elementos, claro. né? Olha o tempo de treino que o Medina ganhou de presente. Tá, mas ele teve tempo para Não, treinar. mas olha, ampliou-se isso. Mas ele deu um mês ampliou de treinamento e ele apresentou o que ele Mas, apresentou. meu querido Ribeiro Neto, então, hoje é dia 1º de março. Nós estamos entrando hoje no mês de março e nenhum colorado sabe o time titular do Internacional. Mais do que isso, nós não sabemos definir qual é a zaga titular, qual é o meio-campo titular e qual é o ataque titular. Não tem nada disso ainda, cara. Será que esse tempo de treinamento, porque nós não estamos E acompanhando os o dirigentes treino, do né? Internacional estão vigilantes, estão acompanhando tudo de perto. O Inter treinou, né, nesse final de semana, né, treinou segunda e treina hoje, né? Isso, folgou domingo, ontem treinou na tarde e hoje treinou pela manhã. Isso aí, eu tenho certeza que os dirigentes do Inter, o Paulo Brax, que é o executivo, e o Emílio Papaleuzinho estão lá fiscalizando e tal. Acho que o Internacional, por exemplo, a gente já viu em outros tempos, né? Num momento como esse de rebuliço, o dirigente do Inter ia para a Punta del Este. Já vi isso aí acontecer, vai para a Punta del Este, o presidente está, né, tomando bombardeio de tudo que é lado pelas suas manifestações, o Inter ameaçado de punição, tem jogo eliminatório da Copa do Brasil, não, tá todo mundo focado lá. Imagina se o Internacional teria um dirigente do departamento de futebol agora em punta, né, nesses dias aí de, né, um certo rebuliço aí no ambiente.